E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Bom, vamos fazer um vídeo que algumas pessoas me pediram. Nós já fizemos um vídeo da velocidade do filamento. E eu já fiz um vídeo sobre a velocidade de impressão lá no Richard Max Tech. Mas resolvi atualizar e fazer aqui no Richard Max 3D, tá bom? Então, se você quer entender como funciona a velocidade de impressão, o que ela causa, o impacto disso na sua impressão, assiste esse vídeo, tá bom? Mas antes, se inscreve, deixa seu like, compartilha e me manda aí nos comentários o que você quer que eu gravo, tá bom? Então vamos aí trocar de tela pra gente começar. Pronto, tudo certinho. Bom, para vocês só terem uma noção do que eu tô fazendo, eu tenho aqui, eu vou imprimir, isso aqui é um porta-chaveiro de um Porsche, tá? A parte traseira do Porsche. E eu vou fazer essa impressão para colocar na parede para guardar algumas coisas, pendurar algumas coisas. E eu vou usar ela como exemplo para a gente trabalhar. Vocês podem observar que aqui na minha lateral eu tenho várias configurações que eu já fiz o parâmetro para fazer a impressão. Não vamos entrar nelas, apenas na aba velocidade, tá bom? Para entender é o seguinte, impressão 3D e velocidade não andam de mãos dadas. É exatamente o oposto, né? Quanto maior a velocidade, pior é a impressão. Um dia talvez isso mude, mas hoje, até o dia de hoje, quanto mais rápido a gente imprime, pior é a qualidade. Não importa a resolução que você use, quanto mais rápido, pior é a impressão. E aqui é diferente da velocidade que o seu filamento aguenta. Né? Nós já fizemos um vídeo mostrando que você tem filamentos que aguentam até 600 milissegundos, mas que não é isso que importa, tá? Não adianta eu ter um filamento de 600 milissegundos e imprimir a 10 mil milissegundos, porque a qualidade vai cair. Então, impressão 3D e velocidade andam em direções opostas. Entendendo isso, a gente tem que trabalhar com os parâmetros de velocidade, são vários, tá bom? Aqui é o aerofólio dessa Porsche, tá bom? Tá aqui, ó. É o aerofólio da Porsche que eu vou imprimir. Precisava ter uma qualidade muito alta? Não, vou imprimir em 0.16. Por quê? Ela vai ficar na minha parede, uma coisa bonita, mas não precisa ter uma alta qualidade, tá? Se um cliente me pedir imprimir a 0.8, a gente imprime, não há problema algum. Vou zerar aqui os parâmetros para vocês verem. Tá? Esses aqui são os parâmetros originais da impressora, ou seja, trabalhando aí na velocidade padrão dela, tá? Vou pôr todo mundo aqui, ó, tá todo mundo já na velocidade padrão. É rápido, sim, para fazer as peças é rápido, porque vai me dar linhas, não vai ficar feio, tá? Mas vai me dar linhas. Da forma que está, eu não vou mexer nos outros parâmetros, a gente vai ter aqui uma impressão de 2 horas, tá bom? Mas nós vamos mexer. Então, o que eu quero? Uma alta qualidade na área externa. Para ter uma alta qualidade na área externa, eu vou diminuir a velocidade da impressão. Para quanto? Todas as minhas peças hoje, por padrão, eu já tenho colocado abaixo de 150. Então eu vou baixar para onde eu gosto, tá? Que é onde eu tenho feito as minhas impressões. Mesmo que isso demore mais. Então nós vamos mudar aqui, ó, para 100 no perímetro externo, que é a parte que todo mundo vê. Para 150 o perímetro interno, para não ficar uma variação muito grande. E aí o filamento externo ainda está terminando de secar, já vem o interno muito rápido, pode causar, criar o barroamento e ficar feio. Então eu vou diminuir para 150. Preenchimento da peça 200, preenchimento sólido 200. Superfície superior, nesse caso é a pontinha do aerofólio, é bem pequenininho, então eu posso pôr 100. Preenchimento do vão 200. O suporte é o seguinte, se você tem uma peça que o suporte não é muito pequenininho, você pode largar no suporte, tá bom? Que não vai ter problema nenhum. Então eu vou deixar ele aqui com 250, por quê? É uma peça pequena ali embaixo que não vai me causar danos. Tá? Ela é larga, então não vai me causar danos. Se for uma peça muito pequena, você deixa ele ali com 150, tá? Vou deixar ele no original aqui agora.
150. A interface de suporte, que é a parte que ele se prepara para subir, normalmente eu não mexo ou deixo mais lenta para ter uma estabilidade melhor. Observem que lá em cima, na velocidade da primeira camada, eu não mexi. Por quê? Porque essa é uma peça que não vai fazer diferença a primeira camada. Ela é por dentro e aqui também por dentro. Se for uma peça que a primeira camada aparece, tá? Você vem aqui e diminui aqui para 30. Eu recomendo sempre máximo de 30, mínimo de 20, tá? E número de camadas lentas eu já coloco 2, para ele fazer a primeira, que sai bem fininha, lisinha, bonitinha, e a segunda por cima, para ter a camada perfeitinha, tá? Que é mais perfeito, diminui de 30 para 20, para 15. Sua camada fica lisinha, desde que a sua mesa esteja equilibrada, tá bom? Balanceada, alinhada, tudo bonitinho. Beleza. Então a velocidade da primeira camada eu resolvi aqui, e a velocidade das outras camadas eu defini aqui, tá bom? Mas não acaba aqui, tá? O overhang eu não vou mexer, porque eu não tenho fios nessa peça que me façam mexer aí no overhang. Então ele pode ficar do jeito que tá. Poderia até aumentar se eu quiser, porque ali é praticamente tudo sólido. Mas quando a gente chega aqui, ó, aceleração. Gente, ninguém dá valor para isso. O pessoal se preocupa só com a velocidade da camada e esquece de um ponto muito importante: a aceleração do bico, que é o movimento que ele faz na sua mesa. As impressoras de hoje, como a K1C, são muito rápidas. Imprimir é 10.000 milissegundos. Nossa, é um foguete. Péssimo para você fazer um produto de qualidade. Peças que você vai fazer interna, que ninguém vai ver, pode lascar o pau, que não tem problema. Ela vai ficar feia, mas vai ficar funcional. Mas peças que você precisa de acabamento, uma coisa bonita, não dá para ter velocidade rápida, tanto na impressão das camadas, como na aceleração da sua impressora, o bico da sua impressora. Imagina 10.000 milissegundos, ele vai que nem louco, né? E o que acontece? Fica marcas na peça, que é o que a gente não quer. Então, é aqui que a coisa vai pro brejo no tempo de impressão. Lembre-se, nós estávamos com 2 horas de impressão, tá bom? Vou reduzir porque eu já estou gostando de fazer, que está dando um acabamento bonito nas minhas peças. 1.000, 1.000, 1.500. Primeira camada pode ser 1.000, porque essa primeira camada não vai interferir. Superfície interior, 1.000. Deslocamento, que é o que ela faz, aquele que vai muito rápido, legal pra caramba de ver, acaba com a nossa impressão, 2.000. Você viu que eu reduzi menos da metade. E vamos ver para quanto tempo foi. Estava em 2 horas. 50 minutos. Eu perdi 50 minutos. Richard, se eu mexer no deslocamento para menos, melhora? Melhora. Ó. 1.000. Posso pôr todo mundo 1.000 aqui. Vai aumentar o tempo, claro. Tá? Coloquei todo mundo em 1.000. E o deslocamento, que faz a vibração, está em 500. Posso jogar aqui para 250. Pra gente testar. 7 minutos, gente. Eu aumentei o tempo da minha impressão em 1 hora, tá? Para ter essa qualidade aqui, ó. Claro, tem alguns ajustes ainda que eu preciso fazer. Tá aqui o meu suporte. Eu não gosto de usar esse tipo de suporte, eu vou mudar para árvore. Isso aumenta o tempo, vou até mostrar para vocês aqui. Tá com normal, manual, vamos para árvore manual e fatiar. Tava com 2 horas e 57, 2 horas e 58. Então aumentou para mim 58 minutos a minha impressão com essa velocidade aqui que eu determinei. Posso trabalhar com menos? Posso. Quanto menos, mais bonito fica a sua peça. Então, ó, vou jogar tudo 100. Então pra gente ver, tô chutando o balde, né? Isso vai aumentar o tempo de impressão, porque aqui nós estamos falando de cada camada, tá? Reduzir aqui, eu vou chutar aí que vai umas 3 horas e meia, 3 horas e 40. Para ter uma qualidade, vou pôr nota 8. Ai, mas eu quero uma qualidade 10. Qualidade 10, gente, vocês fazem o seguinte. Aí, senta e chora, né? Tá?
não precisa ser todo mundo, tá? Preenchimento sólido, por exemplo, não precisa ser 50. Preenchimento de vão não precisa ser 50, pode ser 200. Mas eu joguei aqui tudo 50 para vocês olharem. 4 horas e 40 para uma peça que demorava 2 horas, tá? Mas é claro, o preenchimento pode ser 300, preenchimento sólido, preenchimento de vão, não precisa. Então vamos voltar lá. 3 horas e 39 minutos para uma peça que a gente mal vê a linha, ó. Estão vendo linha? Tem que dar um zoom bem grande, né, ó. Não mal dá ver a linha, mal vê a linha mais. Qualidade da peça aumentou absurdo. Aqui nós temos um problema, vocês estão vendo, né, ó. Isso tudo é ajuste. Eu tenho que mexer. Superfície monótona, a gente vai mudar. Pode colocar o concêntrico e ver se melhora alguma coisa. Algumas coisas que a gente mexe, melhora aqui, ó. Aqui ficou bonito, ó. Tá? Curvas, a gente sempre sofre com curvas, né? E muitas outras coisas podem ser configuradas para melhorar a qualidade dessa peça, tá? Deixando o padrão aqui para eu não perder depois. Pronto. Vocês entenderam, então, o porquê da gente mexer na velocidade? Quanto menor a velocidade que você colocar, tanto das camadas como da impressão, do deslocamento do bico, melhor vai ser a qualidade da sua peça. Claro, uma peça de 5 horas pode se tornar 10. Mas, quanto vale o acabamento para você ou para o seu cliente? Eu acho que vale um pouco. Então, pense, nem sempre, e é muito importante lembrar isso, nem sempre o arquivo que você baixou está com os parâmetros para a sua impressora. É os parâmetros que a pessoa que desenvolveu fez para ela. Não significa que está com uma qualidade top. Ele pode ter feito uma impressão modo rascunho, só para testar, e é esse arquivo que ele disponibilizou. E aí você tem uma qualidade mediana ou ruim na hora de imprimir. Então, pegou o arquivo, faz todos os parâmetros. E não pode esquecer, ó, no meu caso aqui, eu já estava esquecendo que eu tenho que mudar o meu filamento para o filamento calibrado, ó. Vai dar uma diferença de tempo de impressão, ó. 3 horas e 36. Eu ganhei 20 minutos com o meu filamento calibrado. E outra coisa, então, né? Olha, já esquecendo, já lembrando vocês. Façam todas as calibrações. Quais são? Vocês vêm aqui, ó. Temperatura, fluxo, PA, retração, tolerância e fluxo máximo. Faça, mesmo que demore. Filamentos da mesma marca de cores básicas, faz com um, segue com os outros. Normalmente não dá problema. Vai para um mate, vai para um fluorescente, vai para um metálico. Faça o parâmetro. Você tendo isso, as suas peças vão ficar maravilhosas. Se inscreve no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.